Boa noite a todos, tudo bem? Emílio Carpanês, de Santo André. Vamos começar mais uma live. Hoje é dia 1 de novembro, certo? De 2021, são 20 horas. Nós vamos ter uma discussão, um bate-papo aqui interessante. Já estou com meu amigo aqui na sala, César Rode, de Cocos, Bahia. César, manda o seu boa noite aí para os nossos amigos. Um abraço, Emílio. Eu fico muito feliz pelo seu convite para participar dessa live da União dos Conservadores, certo? Dessa coluna conservadora. O tema é muito picante, muito saboroso. E vamos ver o que é que vai dar nesse debate, nessa discussão, para ver se a gente consegue colocar um óleozinho nessa engrenagem. Tomara. Boa noite aí. Tomara. Boa noite, Alberto. Boa noite. Alberto, vamos lá, Alberto, nosso amigo do Pará. Satisfação em ter você. Eu acho que o tema de hoje vai ajudar bastante as discussões. Sua opinião e sua boa noite, Alberto. Boa noite, Emílio. Boa noite, César. Estamos aqui, firme e forte. Nós temos muito a contribuir, muito a conversar essa noite. Muito bom, mais uma semana, poder estar com vocês aqui. Muito bem, muito bem. Nós estamos aguardando ainda a Vanessa. Ela está com dificuldade para variar, a nossa internet está com problema, nós estamos aguardando a Vanessa. Aí nós teríamos São Paulo, Bahia e Pará. Vai ser uma satisfação, mas o tema para nós brincarmos hoje é a relação entre o sucateamento da segurança, educação e saúde. Qual é a relação entre o sucateamento dessas situações com a administração petista? Eu tenho uma opinião bastante segura quanto, principalmente baseado na educação, mas eu gostaria de saber a opinião dos meus amigos. Como bom anfitrião, o Alberto já é velho de casa, então nós vamos passar a palavra para o César. Hoje nós temos pouco participante, você pode falar com absoluta tranquilidade que, se preciso for, eu te aviso que o seu tempo esgotou. Mas vamos lá. Mete lá, César. É com tu. Vai lá, Bahia. Tá bom, Alberto. Tá bom, Emílio. Eu fico grato pela satisfação e a deferência com relação a ser o primeiro a falar sobre o tema. Como eu disse, o tema é muito picante aqui. Primeiro, quero mandar um abraço para minha amiga Daniela Uzeda, lá de Salvador, da Voz do Mandacaru, que está ao vivo. Nós mudamos o nome, né? Em vez de ser Mandacaru Conservador, a gente botou a Voz do Mandacaru para tentar fugir um pouquinho do logaritmo. Agora, tudo que nós estamos sofrendo no Brasil hoje, todos os problemas que nós temos hoje, é de administrações petistas. Se a gente pegar saúde, educação, segurança, está tudo interligado uma coisa a outra. Houve desfalque, roubos. Quando a gente fala com relação à educação, principalmente, que Emílio falou que é um tema muito interessante, e se você pegar o que foi feito na educação no Brasil nesses últimos anos, foi o resultado da segurança hoje e da saúde. Hoje as crianças estão muito mal educadas. Hoje as crianças hoje o pai não pode educar mais. Os conselhos foram criados exatamente para isso, para poder evitar que os pais possam fazer alguma coisa com relação à educação. Segurança. Ô, Emílio, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu nasci em Salvador, hoje moro em Cocos, mas nasci em Salvador. Você acha que um colega de favela, onde tem algumas favelas em Salvador, eu nasci no bairro chamado Beco do Cirilo, pelo nome você vê, Beco do Cirilo. Mas você acha que um menino desse, que para ser só aviãozinho, ou então aquele empinador de papagaio, como vocês chamam aí, o menino ganha 500 pau na semana, um menino com 8, 10 anos de idade, ele quer saber de educação, Emílio? Ele está preocupado com isso? Ele não. É um dos grandes problemas que a gente tem hoje na segurança pública é o tráfico de drogas. E o tráfico de drogas está infiltrado aonde? Na política. O tráfico de drogas está infiltrado na própria educação. O tráfico de drogas está infiltrado na segurança pública. Ou vamos ser um pouquinho mais claro, tudo o que acontece hoje na Justiça do Brasil é criando dificuldade para vender facilidade. Eu quero saber qual foi o advogado que já resolveu um problema
em um fórum do Brasil sem ter que arranjar um jeito de criar facilidade. De criar o mecanismo. Não, faz-me rir. É do cara que limpa, que vai ao chão, até o poder máximo dentro. Eu vou dar um exemplo aqui da Bahia. Aqui na Bahia, a desembargadora foi presa, juiz foi preso, advogado foi preso, funcionário de cartórios foram presos. Isso tudo é o quê? Isso tudo foi uma educação aplicada no Brasil através de Paulo Freire, que não faz educação em lugar nenhum do mundo. Os caras criaram Paulo Freire aqui. Paulo Freire, infelizmente, fez com que a nossa segurança e a saúde virasse isso aí. Hoje você olha os médicos que estão sendo formados. Se a gente for falar de tudo que a gente acha aqui, toda essa infraestrutura, Emílio, eu vou passar a bola para vocês falarem um pouquinho, porque se eu começar a falar aqui, você vai dizer, César, stop. Então vamos brincar? Alberto, vamos lá. Dá o seu pitaquinho, que a gente vai mudar um pouquinho. Vamos pipocando, porque nós temos hoje 3 pessoas. A Vanessa está com dificuldade para entrar, até entendo. Vamos ver se o Marcão, do Rio Grande do Sul, consegue. Ele falou que está enrolado no trânsito, mas talvez ele consiga. E vamos lá, Alberto. Qual a relação que você vê entre o sucateamento, educação, saúde e segurança, a administração PT? É simples, eu resumo em uma palavra, né? Um plano comunista. Né? São 3 pilares que a gente tem na sociedade hoje. Né? A segurança, a educação e a saúde. Né? Desde 2005, né? Um pouquinho antes, na verdade, 2004, Lula começou um projeto, né, audacioso, né, sucateando a nossa segurança no país. Né? Desde lá para cá, com o desarmamento da população, ou seja, deixando a população mais vulnerável, né, ao crime organizado, que vem se estruturando durante anos e anos e anos no nosso país, né, onde as pessoas não têm o mínimo direito sequer de se defender. Essa é a realidade. Né? Na educação, onde eles já tinham um plano, né, mais estruturado, mais antigo no país, desde a época anterior de FHC, né, eles têm investido tremendamente na educação, né, para que haja um desmoralizamento das crianças, né, porque é abaixo de tudo. É isso que eu falo hoje. Nossa luta, ela é mais do que uma luta única e atual. Se a gente querer lutar apenas a nossa luta hoje de conservadores contra extremistas de esquerda, a gente vai perder. Porque são pessoas hoje que nós estamos conversando, né, jovens, que já são hoje adultos, né, que já têm uma mentalidade que vem sido disseminada durante anos e anos, né, na sua formação de caráter nas escolas. Os adultos que nós lidamos hoje já foram doutrinados lá atrás. E já estão numa nova geração das crianças hoje. No país amanhã. Né? E aí, se você for querer ver da saúde, né, eles têm aquele falso argumento de que o governo, né, o Estado deve governar e cuidar das coisas principais do país, o petróleo é nosso, né, toda essa estruturação, e aí eles usam aquele famoso ditado, né, o SUS é público, né, é de graça, que é uma mentira. O SUS nunca foi de graça. Né? Nós pagamos e pagamos muito caro para ter um sistema único de saúde como a gente tem. Muito. Isso é verdade. E ineficiente. E se você falar hoje para a juventude, ou seja para quem for, de mudar o sistema do SUS, você é massacrado. Então, assim, hoje, infelizmente, eles mantêm esse sistema funcionando, o que é um curral absurdo para a corrupção, e que, sinceramente, é um dos únicos setores no Brasil, do Estado, que eu não vejo como resolver agora. Se você querer acabar com a corrupção em vários estágios do governo, você consegue. Privatiza tudo, mas o que você vai fazer com o SUS? É complicado. Veja bem, eu lembro de uma frase do Enéas. Infelizmente, a população brasileira começou a dar valor para o Enéas a partir do momento de tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu. O Enéas falava assim: você não precisa criar um novo sistema de saúde, basta fazer o que tem e dar certo. Basta o que você tem fazer e dar certo. Por exemplo, você falou da vulnerabilidade. Perfeito. Tá, muito bem.
Por que nós nos tornamos vulneráveis? Vamos partir para a situação da educação. A base da educação é a qualidade da informação. É melhor você não ter a informação do que você ser informado errado. Justo. Quando você não tem uma informação, você vira para uma pessoa e fala assim: eu não tenho conhecimento sobre esse assunto. Agora, quando você tem a informação errada, você passa a discutir tendo como referência uma fraqueza. Então, o que eu faço com você? Eu alejo você na informação. Eu pioro, eu te informo de maneira errada. Hoje nós permitimos, a sociedade permitiu que se formasse professores com bases comunistas, com bases de ideologia, e em vez dele ir para a sala de aula ensinar a sua matéria, ele passou a ser um ativista político. Então, eu te informo mal, você não tem como discutir. A partir daí, teve um ladrão, que nós sabemos quem é, que vira e fala assim: eu quero um Estado forte. Tá, e a população miserável? Aí eu vou para a segurança. A lei hoje, ela é feita para proteger bandido. A lei é feita para proteger o bandido, não a pessoa de bem. E isso ficou mais do que claro agora na pandemia, quando prende o trabalhador e solta o traficante. Aí você olha para a saúde, onde, por exemplo, o Estado investe um dinheiro para formar em alguém médico, dentista, tudo ligado à saúde. Em vez de eu pedir a retribuição dele para ele trabalhar dentro dos nossos hospitais, você fala assim: olha, você quer o meu dinheiro para fazer o seu FIES, para fazer o seu financiamento? Não há problema. Quando você se formar, você vai atender no Acre, você vai atender no Roraima, você vai atender na Rondônia, você vai atender no Amapá. Não, mas a pessoa quer ser atendida em Salvador, no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, só cidade top. Então você usa o meu dinheiro, o meu imposto, você decide onde quer estudar, né? E está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo. Então, na minha visão, e vai ao encontro do que o Alberto e do que o César falou, é o seguinte: eu vou alejar vocês, baseado numa falsa informação, tornar o Brasil um país sociocomunista, e você que se vire, porque eu vou te dar ração. César, sua opinião também. Emílio, para mim, a grande questão disso tudo é o seguinte: a reforma administrativa. Não precisamos ter servidor público. Tem que ser extinto o serviço público da forma que está. O serviço público que nós precisamos, na minha concepção, talvez para a própria segurança pública, porque o cabra está expondo a vida dele em risco. Mas quando você acabou de falar aí do FIES, dos investimentos, eu não vejo nenhum tipo de servidor público que possa ser mantido no cargo se o servidor não é servidor do público. Olha, os maiores problemas que nós temos hoje é a Petrobras. A Petrobras pertence a todo mundo, menos a mim, que sou o dono. A Petrobras pertence aos funcionários. A Petrobras pertence às Petros do Brasil inteiro, o Sindipetros, certo? A Petrobras, o sistema de saúde da Petrobras, a Petrobras paga para até sogra, avó, o caralho de... A Petrobras, quando o cara morre, até as filhas têm direito à aposentadoria, está parecendo aquele o pagamento do Exército. A Petrobras não serve para absolutamente nada. O Correio, a mesma coisa. O sistema de saúde tem que ser privatizado, sim. Olhe quanto é que custa
cada paciente desse. Olha o custo. E outra coisa, quando você chega no hospital, você é mal atendido, você é maltratado pelo servidor público, porque o servidor público é servidor público dele só. Ele está ali para ele faltar, ele está ali para dormir. Você chega nas redes sociais hoje, pesquisa, você vê médicos concursados que recebem, que simplesmente não querem trabalhar. Rapaz, tem que privatizar tudo. Tem que privatizar tudo e tem que privatizar a saúde do Brasil também. O SUS pode ser bom para todo mundo, mas é uma merda. O SUS não tem qualidade de atendimento. Ninguém vem a falar que o SUS é a perfeição. Então, olha a vacina do SUS. Pague para você ver se você não é bem atendido. Certo? Tem que privatizar. Para mim, tem que privatizar até a justiça. Agora, o cargo de juiz tem que ter pena capital. Não tem que acontecer como aconteceu agora com a desembargadora do Goiás, que o filho dele matou uma pessoa, ela foi lá, fraudou os documentos, liberou o filho dela, e agora ela recebeu a pena máxima. Foi condenada a pena máxima, acabou com a vida da mulher. Ela está desgraçada pelo resto da vida. Aposentadoria compulsória recebendo 100 mil. Muito. Olha, por isso que eu falo o seguinte. O PT, ele conseguiu privatizar até o roubo. O roubo para o PT é privatizado. Só pertence a ele. Terceirizou também. Porque é impressionante. Ô, Emílio, só fazer uma pergunta só. Você acha que a Constituição de 88 é a causa principal de todos esses problemas? Eu acho que sim. Por quê? A Constituição não foi feita por pessoas que tinham o interesse de resolver o problema. Tá? E nós temos o mau hábito, o político brasileiro tem o mau hábito de resolver as coisas da seguinte maneira: imposto e falcatrua. Nós não estávamos preparados para sair da ditadura, que, na minha visão, as pessoas de experiências que eu conheci falavam que viviam muito bem. Meu pai viveu bem, meus avós viveram bem, meus tios viveram bem. Por quê? Porque eles não tinham problemas com a polícia, não tinham problemas com as forças militares. Andava na rua, voltava, não era assaltado, as escolas eram boas, etc. Tinham falhas? Óbvio que tinha. Porém, nós não estávamos preparados. Enfiaram o goela abaixo. A partir do momento que tiraram os militares, eles colocaram bandidos. Então eu faço uma Constituição que hoje é cheia de emenda, cheia de retalho, certo? Para fazer o quê? Proteger quem não deve. Te calar, porque nós não podemos falar. Não demora muito, o nosso canal, que é do tamanho do alfinete, some. Eles não vão deixar. Por quê? Porque nós não podemos abrir os olhos das pessoas. Alberto, você acha que a culpa é da Constituição de 88? Eu vejo claramente que sim. Ela foi criada por esquerdistas, né? Essa falsa democracia que a gente teve aí em 88, essa junto. Não tem solução, né? Ela é muito branda. Ela permite fazer várias alterações, emendas, né? Que vai facilitando aquilo que você falou, vai facilitando para que seja utilizada de acordo com o convém. Juízes fazem mais interpretações delas. E eu não vejo como a estruturação do Estado dessa forma vai resolver, vai se tornar eficiente. Existe um grupo chamado Grupo Ancapistão. Eles são defensores de um Estado quase que zero, vamos dizer assim, privatizar tudo. Não sou defensor desse tipo desse método, mas quanto maior o Estado, mais difícil se torna você ter uma democracia de verdade.
ou uma neutralidade, um equilíbrio de poderes. Por exemplo, no STF nós temos 11 vagas, certo? Das quais 8 foram indicadas pelo governo Lula e Dilma. No STJ, Supremo Tribunal de Justiça, a gente tem 34 juízes, dos quais 28 foram indicados por Lula e Dilma. Desembargadores, nós temos 141 no país, federais, dos quais 92 foram indicados por Lula e Dilma. O TRF4, nós temos 27 juízes, 27, dos quais 22 foram indicados por Lula e Dilma. Ou seja, todos esses cargos, nós temos 213 cargos, aos quais 150 Lula e Dilma indicaram. E aí você começa a ver lá atrás que aquela famosa frase, né, que José Dirceu disse, que eles não ganhariam pela eleição o poder, mas eles tomariam pela força. Eles tomariam pela força. Me dê uma solução. A solução que eu vejo hoje, é reset Total. Reset total. Onde uma nova Constituição deveria ser feita. Vamos partir para a saúde, como o César falou. E como o Alberto também falou, quanto custa para o SUS um doente? Quanto que custa para ser mal atendido? Então você faz o quê? Receta, faz funcionar direito e privatiza. Por quê? O Estado só entende uma coisa. A função dele só é uma: arrecadar dinheiro. E os nossos políticos não têm outra visão a não ser criar impostos. Ele não sabe outra coisa. Por quê? Porque ele é mal instruído desde lá de trás. É uma cultura brasileira. Como é que eu resolvo isso? Cria impostos. Como é que eu resolvo isso? Bolsa não sei o que lá. Como é que eu resolvo isso? Bolsa, por quê? Porque eu preciso do Estado forte e a pessoa dependente. Na educação, reestrutura totalmente a nossa educação paulo freireana. É um absurdo, se provou que é de uma incompetência sem tamanho e faz o quê? Restarta, cria um mecanismo novo, com a seguinte situação. Se você é um professor e você tem que dar aula de matemática, você vai entrar para dar aula de matemática. Se você for pego fazendo militância política, demissão sumária, sem nenhum benefício, vai virar esmoleiro, porque você está lá para dar aula. E na parte da segurança, é o seguinte: desculpem, ladrão bom é ladrão morto. Ladrão bom é ladrão morto. Não quer morrer? Vai ficar preso. Ah, você quer sair? Então vai fazer o seguinte: você vai fazer trilho de trem, vai quebrar pedra, vai trabalhar em mina de carvão. Não é virar ministro, não é virar deputado, não é virar senador. Por quê? Olha, haja prisão para todo esse pessoal aí. O que você faria, César? Emílio, se as pessoas acompanhassem um pouco... Eu, em primeiro lugar, eu acho que só tem um jeito de resolver o problema do Brasil, é com baldes e baldes e baldes de sangue. Infelizmente, esse reset que você fala, para mim, é reset mesmo. É reset mesmo. Eu estava ontem, um médico, nós começamos a debater, e aí ele veio falar a mim, um médico, um dono de uma empresa de transporte e um empresário na área do agronegócio aqui em Cocos. Eu disse a ele o seguinte: infelizmente o Brasil é um país sem jeito. Você sabe por que não invade? Todo mundo imagina que não invadem os Estados Unidos porque os Estados Unidos têm arma nuclear. Não, porque os Estados Unidos têm uma arma nuclear. Não invade porque não dá conta de tomar conta. Você sabe o maior exército do mundo é a população. É a população americana. Você sabe por quê a Venezuela foi invadida
por Hugo Chávez e Maduro, é aquela quadrilha socialista? Porque o povo está desarmado. Exato, e é o que queriam fazer com o Brasil. Não, exato, exatamente. Então, porque... Não, moço, o pessoal não invade os Estados Unidos só por isso. Porque os Estados Unidos é a maior potência armamentista dentro de casa. Cada americano tem 2, 3 armas. Eu disse a ele, tem caixas e caixas de munição, que toda vez que o exército tentar fazer aquele corte, aquele negócio de Tropa de Elite daquele filme, corta para a direita, corta para a esquerda, cada hora que ele cortar para um lado para o outro, eles vão ser derrubados, porque o povo vai matar. No Brasil, nós temos que fazer a mesma coisa. No Brasil, nós temos que tirar os prefeitos de dentro das prefeituras, nós temos que tirar essas quadrilhas de deputados estaduais, federais, juízes, desembargadores, ministros, e tem que arrancar, jogar no meio da rua, esbagaçar. Eu me lembro, como é o nome? É um ditador, que inclusive é amigo de Lula, que o pessoal arrancou ele dentro do palácio, amarrou no fundo do carro, esbagaçou. O pessoal tem que ter medo do povo. O problema é que o povo foi desarmado. O povo tem medo de falar, nós fomos ameaçados. Você vê que nós tivemos reunião no Mandacaru, eu, Daniela e Cícero, o que a gente ia poder falar? Eu disse, vamos fazer o Mandacaru, agora eu já montei meu canal próprio, porque eu acho o seguinte... No dia que eu começar a ter medo de Alexandre de Moraes, eu posso me matar. Eu posso acabar com minha vida. O problema nosso é esse. Alexandre de Moraes ameaçou todos nós. Era para nós estarmos dentro de casa calado. E nós ficamos, grande parte da população ficou quieta. Alguns estão falando, mas você quer ver, eu vou te dar uma linha de raciocínio, que daqui a pouco eu vou pedir uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para a Vanessa, fora da pauta, que ela acabou de entrar, do policial nota 10. O Alberto você já conhece, o César Rode, que é da Bahia. Antes da Vanessa falar sobre a pauta, ela vai falar alguma coisa que vai concluir a informação do César. A Vanessa, César, ela entende muito de segurança pública, principalmente em São Paulo. Vanessa, além do seu boa noite, qual que é a população de oficial da polícia e qual que é a população de oficiais do crime organizado? Boa noite, meu anjo, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, César, boa noite, Alberto. Desculpa o atraso, eu tive uns imprevistos no celular aqui, e me atrasou um pouco. Então, Emílio, hoje, o crime organizado, o PCC, ele já é maior que o efetivo da Polícia Militar, nas ruas aqui em São Paulo. Nós temos cerca de 88 mil policiais na ativa, sendo que desses 88 mil, vamos colocar aí que 90% trabalha no administrativo, dentro dos quartéis, e somente 10% nas ruas. Nós temos no estado de São Paulo, tem 645 municípios, então, assim, não chega nem a cada um policial a cada 16 pessoas. Por isso que eu defendo o porte de arma, porque a sociedade precisa se defender caso o comunismo venha tentar ser implantado, que já está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo faz parte da agenda globalista. Ele só não foi oficializado, mas que ele está acontecendo, está. E um povo desarmado é um povo refém. E, assim, infelizmente, nós temos um alto comando acovardado, que, inclusive, há um tempo atrás, vocês podem pesquisar aí no Google, eles deram a medalha de maior honraria, que é a de Brigadeiro Tobias, para o governador João Dória. E você sabe, né, Emílio, como um bom paulista, ele rebaixou essa medalha para 0. É a medalha de maior honraria da Polícia Militar. E os policiais detestam o João Dória. O que o Dória fez pela polícia? Colocou uma câmera no peito deles, colocou um rastreamento nas viaturas. O policial ele tem um CPP para cumprir, que é um itinerário que eles têm que andar como se fosse... nem um Uber, né? Porque o Uber está mais livre disso, enfim. Então, assim, nós temos a melhor polícia do Brasil, que é a Polícia de São Paulo, e a mais mal paga. Os policiais, o índice de suicídio aqui é alarmante, você não vê nem na educação, nem na área da saúde, um índice
tão alto assim. De 2020, foi o início da pandemia, a 2021, nós estamos na metade do ano, o índice de suicídio já é maior do que o policial sendo abatido em combate, né, em confronto com o crime organizado. Ou seja, nós já passamos aí de mais de 200 policiais que se suicidaram nesse pouco tempo. Então, é isso. Nós temos um governador trabalhando pró ao comunismo, para que todo mundo fala, mas o Dória não é comunista, porque ele só pensa no dinheiro. Enfim, para entrar no comunismo tem que se passar pelo socialismo. E para essas pessoas não importa, porque eles vão dividir a riqueza entre eles e multiplicar a pobreza entre os pobres. A referência que nós temos mesmo é em São Paulo, que nós vimos aí, a quantidade de moradores de rua aumentou por causa do desemprego, né? Vários CNPJs mortos e, com isso, CPFs também. Então, as pessoas tiveram que escolher entre comer e pagar o aluguel e não conseguiram aí se manter, e com isso aumentou a quantidade de famílias nas ruas. Então é isso, é o reflexo, né? Um efeito colateral, um efeito cascata. A saúde sempre foi um caos. Eu sou auxiliar de enfermagem, estagiei há 10 anos atrás, né? Então eu lembro que quando eu estagiei na enfermagem, eu tinha que comprar luva, não tinha maca. Imagina, você ter que colocar um paciente na viatura com lençol, pedir para a família ajudar, carregado literalmente. Então, assim, só que a segurança, eu falo que nós tivemos um divisor, a polícia se dividiu entre até 1995 e ali depois em 2005, né? Então, a nossa PM já não é mais a mesma. Como eu disse, nós temos um alto escalão da polícia hoje que eles trabalham junto, lado a lado com o governador. Por quê? Os cargos são por indicação do governador. Tipo, cargo de confiança, ele que indica o alto comandante da Polícia Militar. Ou seja, eles jamais vão trabalhar contra a vontade do governador. Não deveria ser assim. Nós dizemos que Tobias chora, né? Que é o patrono da Polícia Militar, que ele se revira na tumba ao ver um alto comando tão cúmplice, porque o índice de suicídio é muito alto. Então, está acontecendo alguma coisa. E por que as pessoas estão fazendo vistas grossas? A polícia é a última fronteira entre o bem e o mal da sociedade. E a polícia está perdendo essa batalha. Nós estamos perdendo, Emília, essa guerra. Qual seria a saída para... Antes de você me dar a saída, eu queria que... eu vou fazer a pergunta para você que eu fiz para os outros dois. E vou voltar na pergunta dos outros dois. Se prepare aí. Tá. A relação entre o sucateamento e a administração petista. Qual é a relação que você faz? Eu tenho uma visão bem clara dessa situação e, por último, eu dou minha opinião. Eu gostaria de ouvir a sua, gostaria que voltasse, porque nós demos volta e não fomos na pauta. Qual a relação entre o sucateamento, educação, segurança e saúde com a administração petista? Por quê? Ela vem se arrastando onde? A Vanessa lida muito nessa área, na área de segurança. O que você vê de relação entre a segurança e a administração petista? Então, na verdade, o PSDB está no estado de São Paulo comandando a polícia. Cada estado, quem comanda a polícia é o próprio governador. Então, assim, na Bahia nós temos o Rui Costa, não sei se vocês lembram do caso daquele soldado, não, do cabo, se eu não me engano, o cabo Wesley. César Rolle está vindo. Soldado Wesley foi assassinado a mando do governador da Bahia no Farol da Barra. Pelos seus pares, olha a dificuldade que nós encontramos do PT, né? Rui Costa é do PT. Ou seja, quando um policial... Na verdade, ele não entrou em surto. O pessoal falou que ele surtou, que ele atirou com a metralhadora. Eu tive acesso a vários vídeos. Eu não sou uma pessoa especialista, tal, mas era nítido. Você via os moradores dos prédios gritando: seus covardes, não façam isso. Ele foi morto pelos pares dele, por política, pura politicagem. Porque ele estava denunciando em praça pública que eu não entrei na polícia para prender pai de família, para prender cidadão de bem, para fechar comércio. Eu entrei na polícia para prender ladrão, para prender traficante.
E aí ele denunciou em praça pública, ali bem no início da pandemia, o que estava acontecendo, qual era a conspiração relacionada aos governadores contra o presidente da República. E a nossa polícia está tão doente em todo o Brasil que ele foi morto pelos pares dele. Quem imagina, Emílio, eu andar do seu lado e um governador falar assim, vai lá e atira no Emílio, e eu ia atirar, entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, a nossa polícia está doente porque ela deveria ser apartidária. Hoje, é muito, assim, as pessoas vão falar, olha, o que você está falando é um absurdo. Mas, assim, parece que nós estamos caminhando para a desmilitarização. Por quê? Porque nós temos um comando corrompido. Ó, existe um TJM, que é o Tribunal da Justiça Militar, só existe 2 no Brasil. Um aqui em São Paulo. É raro quando eu digo, tipo assim, eu já vi até hoje só 2 oficiais serem punidos pelo TJM. O último caso mesmo, teve o caso do Tenente-Coronel Cássio Novaes e da carteirada frustrada da Tenente-Coronel Cristal, que eles tentam inverter contra o soldado. Para você ver, há um conluio ali pelo clã deles. Então, por causa da omissão dos bons, os maus prevalecem, o grito deles são mais alto, eles acabam acurralando os outros. Então, eu não culpo só o PT, porque, assim, há muitos anos eu venho falando, eu era só uma menina, então ninguém me dava tanta credibilidade, né? Mas que o PT e o PSDB, eles nunca foram oposição. O que é melhor? Você ser governador do estado de São Paulo, que é o coração da economia do Brasil, ou você ser presidente da República, comandar 27 estados com o Distrito Federal, e a responsabilidade é muito maior. Qual é melhor? Sendo que 11% da arrecadação, olha só, São Paulo é um país um estado que arrecada tanto, que 11% da nossa economia fica aqui, os outros 89% vai para o Distrito Federal. Agora, imagine o tanto de dinheiro ao longo desses 30 anos que o PSDB não surrupiou. Então você acredita que a relação PT e o PSDB é isso, né? Acredito. É a má administração do dinheiro público e o sucateamento está baseado em protecionismo, em mau caratismo, e qual outro ismo que nós podemos falar, Alberto? Alberto, seu som está desligado. Eu não consigo pensar nem no adjetivo para um mau caratismo desse. A verdade é essa. Né? Ao longo desses anos... Alberto, eu vou te interromper, só para eu fazer um adendo, senão eu perco a linha de raciocínio. No sábado, um policial se suicidou e meu esposo havia trabalhado com esse policial no 29. Meu esposo falou, aparentemente, ele não tinha problema nenhum. Mas sabe o que acontece? Para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para que o Brasil inteiro ouça o que acontece no estado de São Paulo, um policial que se suicida, a família não é amparada pelo Estado, não recebe a aposentadoria desse policial. Outra coisa gravíssima é que quando o policial pede ajuda, no próprio batalhão, uma ajuda psicológica, ele vai recorrer ali um psiquiatra, um psicólogo, a primeira coisa que fazem é tirar a arma desse policial e colocar ele para trabalhar interno. Ou seja, se o policial tem a conta para pagar, ele faz a DGEM, a delegada, que é o bico legalizado aqui no estado de São Paulo, o bico fardado, que ele se torna um alvo em potencial sempre, ele já perde também. Entendeu? Ou então, seja, assim, além de recolher ele, eu tiro a renda. Além de recolher ele, eu tiro a renda. Então, é para levar o policial ao estado de loucura. E aí, alguns, olha, esse ano foi o ano... esse ano só 40 policiais pediram baixa na polícia, assim que entrou. Então, olha, é tão grave que os policiais que estão entrando não querem ficar, porque para eles não compensa. Ser policial no estado de São Paulo é um ato heróico, é um sacerdócio. Não é para qualquer um, porque a nossa polícia está doente e nós temos sim. Eu vejo muitos deputados cobrando, e eu me sinto envergonhada, de verdade, somente o governador, 27 anos de gestão do PSDB, onde eles poderiam ter matado ali no berço o PCC quando nasceu em 1993, 95, e não, eles deixaram se crescer e hoje nós temos aí
o crime organizado que já virou um narcotráfico no Brasil, e nós temos um deles como ministro da Suprema Corte de Marte, né, para não falar aqui, porque senão a gente vai preso. Deixa é o César concluir o raciocínio, daqui a pouco eu volto com o Alberto. Vanessa, o César ia falar um negócio. Alberto, aí, Vanessa. Eu só quero compartilhar um vídeo para vocês saberem o que nós sofremos aqui no Nordeste. Observe o que esse comandante, a mando de Wellington Dias, ele fala. Eu sei que toda tropa tem que ser leal. Não existe tropa, não existe militar desleal. Militar desleal tem que ser fuzilado. Então, eu sei que toda tropa tem que ser leal. Não existe tropa, não existe militar desleal. Militar desleal tem que ser fuzilado. Então você observe o que está acontecendo. Militar, aqui, eu falo porque eu converso, eu falo o tempo todo. Para mim, servidor público, o único que deveria ser servidor do público seria a Polícia Militar. Polícia Militar e Civil devia unir todo mundo e dizer, nós vamos participar. O resto, aí, servidor público na saúde, da educação, tudo privatizado, é uma fortuna. Para você formar um médico numa faculdade particular, custa 300 mil, 200 mil. Na Universidade Federal custa 1 milhão. E outra coisa, ainda tem aquela questão do cara que vou fazer biologia, vou fazer química, simplesmente para o cara faz 40, 50 anos de idade e continua dentro da faculdade. Então, Vanessa, isso que aconteceu com o soldado Wesley aqui, certo? Vai ser apurado, porque nós precisamos, eu estou pedindo ao Brasil, Vanessa. Vanessa, eu estou ajoelhado, como a gente diz aqui na Bahia, estou ajoelhado no pé do caboclo, pedindo todos os dias a Deus para a gente tirar o PT aqui da Bahia, elegendo um governador que a gente possa apurar todas essas falcatruas. A Polícia Militar na Bahia sofre do mesmo jeito que o Wellington Dias, através desse comandante aí, falou a sua tropa. Isso foi numa reunião de comando e eles disseram, olhe, se não cumprir ordem, vocês vão ser fuzilados. Quem me garante que o soldado Wesley não foi fuzilado por isso? Quem me garante que muitas mortes de policiais que a gente diz, não, morreu porque, moço, não tinha como. Aí quando você vai pesquisar uma pessoa experiente, diz, não, a posição aqui não tinha, esse cara tomou um tiro pelas costas. Isso é a mando dos governos do Estado. O Supremo Tribunal Federal é conivente com tudo isso. A justiça é conivente. E o senhor sabe que quando a gente fala de desmilitarização, aí o pessoal fala, os oficiais se levantam de uma forma, por quê? Porque eles não querem perder o cabresco, entendeu? Desses policiais. Eles usam o RDPM, que é o Código de Conduta da Polícia Militar, que mudou agora para o Código de Ética, como instrumento de tortura dentro dos quartéis. O policial, ele trabalha 12 horas por dia, só que para ele sair da casa dele, ele leva no mínimo 2 horas, para ele retornar também, ou seja, dá 16 horas. Esses horários excedentes também, quando o policial ele está de serviço, se ele não tem hora extra, o policial não tem fundo de garantia, o policial não tem, eles falam assim, não, se passar de 5 horas ganha uma folga, mas é se os oficiais quiserem. Dentro da Polícia Militar, o que reina é o RD Quero, entendeu? Só os puxa-saco mesmo que são beneficiados, aqueles que não se curvam ao sistema, paga um preço muito alto, muitas vezes o preço da vida. E quando um policial é mandado embora, Emílio, eles fazem de tudo, principalmente no final da carreira, quando o policial tem 26 anos de serviço, 28 anos de serviço, para mandar esse policial embora, porque coloca 2 policiais novos, 2 soldados de segunda classe, e aquele policial sai com uma mão na frente e outra atrás. E nós entregamos, eu falo porque eu vivo isso dentro da minha casa, nós entregamos uma pessoa sadia, saudável para o Estado. Eles não devolvem uma pessoa doente, porque nós temos que lidar com os altos e baixos dentro de casa. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. A Vanessa já viu esse vídeo. E eu gostaria que o Alberto, que está o mais caladinho, começasse a passar a informação do sucateamento da nossa segurança. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Olha
a arma e olha as pessoas que estão segurando essas armas. Vai lá, produção. Libera o vídeo aí, por favor. Produção, não me faça passar vergonha. Produção, você falou que o vídeo estava no ponto? Eu gostaria que vocês observassem o armamento e quem segura a arma também. Enquanto o vídeo não passa, Emílio, olha a observação que... Olha o vídeo aí. Olha as armas. Tá acostumada não, amor? Eu, hein, caralho. Cara, qual foi da causada, pô? Faz nada. Sei lá, essa doida aí. Eu, hein, esse é clipe, pô. Olha a moça que passou ali. Causada, mano. Isso é no meio da rua. Olha a arma. Fuzil. Caralho, mó desenrolado, mané. Caralho. Hã? Do nada. Do nada, mó doideira, mano. Isso é no meio da rua. De dia é fuzil pendurado no pescoço de moças, para não usar um outro adjetivo. Isto tudo, ele vem de um processo de banalização da qualidade da pessoa que vai gerir uma estrutura. A relação que eu faço entre o sucateamento e a administração do PT ou de qualquer outro é, primeiro, não importa a sua capacidade, me importa quem te indica, que é o que a polícia, o que a Vanessa estava falando. Não importa para mim a sua capacidade, me importa o mecanismo do quanto você vai roubar e o quanto você vai defender o partido político para que eu possa continuar roubando. Então, quando eu falei que nós não estávamos preparados para entender uma democracia, se provou quando os militares nos avisaram, militares da década de 60, 70, 80, falaram, vocês vão sentir saudade. Por quê? Nós votamos sem saber em bandidos e continuamos votando em bandido. Alberto, por favor, eu gostaria da sua parte, que está há muito tempo caladinho aí. Vocês percebam que o que a moça fala no vídeo, né? Ela fala, isso é crime, entre aspas, né? Olha o crime que ela se refere, né? Eles estão no meio de um conglomerado de pessoas armadas do crime organizado. Eu acho que isso é Rio de Janeiro, não é, Emílio? É, Rio de Janeiro. É um absurdo. E eu duvido, ou até mesmo, né, a polícia militar pode estar até próximo ali, mas com as mãos atadas. Ela não pode ir, ela não pode entrar. É verdade? Porque o STF não permite, falou que não pode ir lá. Perceba um nível, né, que eles permitem. Quando você for olhar para isso, Emílio, você comentou o negócio do STF, você vê agora, por exemplo, dias atrás foram presos toneladas e toneladas de drogas e simplesmente o STF deu uma canetada lá e liberou o cara. Então você percebe, o STF ou a Justiça, não recordo agora, você percebe como é que vai funcionar isso. Não tem condição nenhuma de funcionar um país desse. Não tem. Quando você vê há um mês atrás aí, o STF liberando André do Rep, por exemplo. Não tem. E aí você falou uma coisa muito interessante, de quem indica quem, né? Então você vê partidos políticos indicando pessoas com altos poderes do país e que não estão ali porque têm condições, não é por meritocracia, não é porque é competente. Muitos deles não são nem juízes, muitos deles já reprovaram várias e várias vezes para cargos de juízes. E aí você olha para isso, como é que um país desse vai dar certo? Não tem condições, não há possibilidade. Quando você começa a olhar,
e a gente fala isso culturalmente, o que aconteceu essa semana lá em Minas Gerais, né? Onde a polícia desmantelou um grupo extremamente organizado, armados até o dente, e a polícia conseguiu matar 25. Graças a Deus. 26. 26? Terroristas. Graças a Deus, 26. E quando você vê a grande mídia passando uma sensibilidade para a população de que suspeitos foram massacrados. E ainda comentam assim, e do lado da polícia não morreu um. Veja bem, você lembra aquele programa daquela infeliz, daquela mulher da Globo, que colocou uma enquete dizendo assim, um policial ferido e um traficante ferido. Quem que o hospital tem que atender primeiro? Eu não vou citar o nome da mulher, porque ela é do Plim Plim. Não merece. Ela não merece isso. Ela não merece isso. E você viu que a maioria das pessoas foram lá e disseram que deveriam... Bandido. E, se eu não me engano, era causa cultural, né? Falava que o meliante lá era negro. Se eu não me engano, era isso. Não, mas olha... A narrativa de Fátima Bernardes no programa dela é uma desgraça. A Fátima Bernardes, na realidade, é uma das pessoas que mais atrasam o Brasil, certo? Com relação ao desenvolvimento cultural de uma criança. Quando você imagina eu não estou mandando a cara. Quando você imagina que uma senhora chegou naquele programa da Rede TV e disse, olha, agora vocês vão ter que se acostumar, porque não vai poder mais argumentar. Nasceu hoje uma criança, você vai ter que dizer, nasceu com pinto ou nasceu sem pinto. Depois, minha gente... eu estou vendo as pessoas falarem, realmente, a menina do Veritá que está falando, que é Daniela, culturalmente, a educação realmente dá mais trabalho, a segurança pública é muito mais fácil de a gente conseguir acabar com essa zorra toda através da segurança pública. Agora, o fato é o seguinte, nós precisamos pensar que não tem jeito. Nós provamos isso com a eleição de Bolsonaro. Nós tivemos a expectativa, nós tivemos a doce ilusão que se a gente colocasse um presidente, a gente estaria com os problemas nossos resolvidos. Os problemas acabaram, mas não acabaram, aumentaram, porque Sabe agora... qual que é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, e eu e a Vanessa vivemos isto. Vivemos isto na pele no dia 7 de setembro, do dia 7 de setembro para cá. A pessoa chega e fala assim, bate no peito e fala assim, eu sou ativista. Eu sou ativista de um fim de semana só. Depois passo o resto do ano calada de medo. De medo. Então, o Marcão, se estiver nos ouvindo lá no Rio Grande do Sul, vai falar assim, ó, é tudo cagão. Tudo medroso. Porque quando eu convido aqui para a live, dá diarreia, não aparece, some, certo? E a gente está trazendo pessoas de fora, mas de São Paulo, amigo do céu, é um parto. É um parto. Então, eles querem que a pessoa vá lá. O César, com certeza, tem uma idade próxima a minha, a Vanessa e o Alberto Zarquez, eles vão usar o pauzinho do Pirlim Pim Pim e fazer uma mágica e resolver. Vocês são da época do Harry Potter, né? Vai lá e faz a mágica e tudo resolve. Não é assim. Olha o que eu vou contar para vocês. Eu vivi o regime militar. Aí nós vamos entrar numa situação que dói um pouquinho mais. Vocês já ouviram falar da Ponte do Crime? Da o quê? Ponte do Crime. Conhecida também como Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Desse termo, sim, que você falou agora. Então vamos lá. O prefeito Eduardo Paes prometeu construir uma ponte que ajudava a população por 3 milhões. Não fez. Marcelo Crivella prometeu por 4 milhões. Não fez.
Um traficante, eu não vou citar o nome dele, mandou construir, consultou engenheiros e fez a mesma ponte que custaria 3 milhões, 4 milhões ou 5 milhões por 370 mil reais. Olha. O prefeito ficou irritado. Por quê? Porque ele fez propaganda, chamou uma escola de samba com churrasco. Porque ele fez a ponte 12 vezes mais barata. E o prefeito virou e falou assim, eu vou derrubar. O traficante falou assim, venha, eu vou meter bala em todo mundo. Morreu o assunto, a ponte está lá, ninguém foi tirar, não tiveram peito de tirar, e ele construiu 12 vezes mais barata. Agora, eu pergunto para vocês, em quem a população vai acreditar? O político que não é, né? É porque, assim, o traficante, ele dá com uma mão e tira com a outra. Ele vai dar os benefícios para a população, cesta básica, vai ajudar. Eu falo porque eu vim de um lugar de origem muito pobre e eu sei como eles atuam mesmo. Mas eles vão aliciar os seus filhos e roubá-los de você. Eu concordo, veja bem, eu concordo com você. Só que eu vou parafrasear o ladrão. O pobre é fácil de você levar no bico. O rico não. Então, eu digo o seguinte, na minha visão, modesta e humilde opinião, o sucateamento da educação, saúde e segurança passa por nós elegermos mau caráteres e esses mau caráteres colocar pessoas que não têm a mínima qualidade e escrúpulo nos administrando. Emílio, mas depende até mesmo do rico, porque hoje nós vemos aí pessoas que têm posto de gasolina, que usa para lavagem de dinheiro do crime organizado. Nós vimos aí Suzana Richthofen, que é uma criminosa. Vimos aquele jogador, Bruno, que assassinou ali a namorada. Pessoas ricas, não tinham motivo de ser bandido. Mas o Bruno não era rico. Mas, Vanessa... ali como jogador ele já tinha... Só que ele não tinha preparo psicológico. Sim. A Richthofen não. A Richthofen é bandida. Emílio, mas tem muita gente rica, Emílio, que trabalha para o tráfico. Tem advogado, tem contador... Pessoas que você olha assim, você fala, não deveria estar no mundo do crime, entendeu? A sensação de insegurança, ou a sensação de impunidade que tem é tão grande, eu vou lhe dizer... Não é só impunidade, não, é inversão de valores, é a educação, aí entra bem na base mesmo. Qual que é a base do crime organizado, do comunismo? É a educação, tudo começa pela educação. Exatamente. Então, assim, é a facilidade e a falta de punição, como... vocês mesmos disseram, né, a falta de punição no Brasil. Hoje nós vemos pessoas criminosas que vêm para o Brasil porque vê que aqui é impossível trabalhar, vamos para o Brasil, que lá, né, igual o Alberto falou, no ano passado, Gilmar Mendes soltou, André do Rap saiu pela porta da frente, um dos maiores traficantes do Brasil. Gilmar Mendes impediu a polícia de fazer incursão dentro das favelas, e se fizer, e aqui a Rosa Weber também, só com a câmera dentro do peito em São Paulo. E você sabe que para legítima defesa tem que ser somente um tiro. Passou de um tiro, não é mais legítima defesa. E o policial tem que esperar o bandido dar o primeiro tiro. Vanessa, no início, eu estava falando, eu estou em Cocos, na Bahia, né? Uhum. Mas eu nasci em Salvador. E nasci num bairro que hoje um menino de 10 anos de idade ganha R$500 por semana somente para ficar, a gente chama em Salvador de arraia. Vocês chamam de periquito, ganha R$500 por semana para ficar ali. Fora as garantias de que não vai cortar a luz da casa dele, fora a garantia que ele tem um bujão de gás, quer dizer, os pais acham uma maravilha isso. Tente mudar de forma cultural, não muda. Infelizmente, no início, eu acho que você pegou, na hora que eu vi, na hora que você entrou, eu estava falando que você é de baldes e baldes e baldes de sangue, porque, na realidade, não tem outra solução. Nós elegemos um presidente achando que poderia resolver, percebemos que não.
Hoje, nós vamos para a segunda tentativa, que é reeleger Bolsonaro, mas a gente precisa eleger uma bancada de conservadores, cristãos, pais de família, pessoas, para poder a gente tentar mudar a Constituição. A Constituição tem que acabar. A justiça no Brasil tem que acabar. Tem que acabar com tudo isso para poder você reestruturar, porque não tem para onde ter solução, não. Vamos deixar o Alberto participar, coitadinho dele. Com todo respeito aos meus colegas, eu não vejo solução dessa forma. Não vejo. O Brasil não tem solução dessa forma. O que o Emílio comentou, que os generais antigos falavam, né? Chegará o dia que vocês sentirão saudades e vocês clamarão pela democratização que nós fizemos em 64. E aí ele falou que seria a custo de sangue. Isso é verdade. Gente, não tem solução. Gente, olha, a insegurança jurídica que você tem no país hoje, o que o crime organizado, né? Vou tentar fazer um conglomerado aqui de tudo que a gente falou. O que o crime organizado entendeu? Na década de 60, 50, 60, eles pensavam o quê? Vamos destruir as instituições para que a gente possa se manter bem. O que eles descobriram? A gente não precisa destruir esse povo. A gente precisa comprá-los. E eles começaram a comprá-los, esse povo. Acabou. Quando você vê hoje o maior corte do país soltando criminoso, e eu vou te falar, é pago, e pago por muito dinheiro, não é pouco, não acha que são cifras pequenas? E pago por nós, né? Pago por nós. Pago por nós. Então, assim, hoje, você vê assim, por que a gente vai trabalhar? Um monte de gente pensa assim, né? Criminosos pensam assim. Por que a gente vai trabalhar e vamos ter dificuldade de ganhar o dinheiro, o pouco dinheiro? Vamos se vender. A verdade é essa. A grande pensamento desse povo é esse. E começa a comprar as grandes instituições, a pagar. Então, assim, você vê hoje, por exemplo, o STF caçando o mandato do deputado estadual mais votado do Estado. Né? Aqui em Santa Catarina. Vocês viram, né, Francisco? Sim. Então, assim, gente, acabou. Acabou a o aparelhamento, né, Alberto? Você está falando do aparelhamento. De verdade. Eu vou mudar a pergunta que eu faço surpresa. O César desconhecia isso. Depois que eu faço a pauta, que a gente conversa sobre a pauta, que a gente fugiu um pouco, mas não tem problema, ficou gostosa a discussão, eu faço uma pergunta surpresa. Então tá. Alberto, qual é a sua ideia de solução para a situação que nós vivemos hoje? Por onde você começaria? Eu acho que um ponto comum todo mundo pensa seria Forças Armadas. Porém, se a gente for recordar de 2009 para cá, você vê o próprio STF e a Polícia Federal intimando generais a fazer depoimentos. E aí você vê todo mundo se acovardando e ninguém falou nada. Foram lá, fizeram, né, deram a parte lá e acabou o assunto. Então você viu que a maioria se acovardou. Eu não vejo mais que a solução vai vir pelas Forças Armadas. Pode ser que venha, mas eu duvido muito. Tá, então, qual a saída? O que você faria? Eu vou concordar com o César. Baldes e balde de sangue. É uma guerra civil. Gente, não tem condição hoje. Por que eles não fazem isso nos Estados Unidos? Por mais que eles tentam, a população está armada até os dentes. Todo mundo tem arma em casa. No Brasil, você vai ver, hoje não tem. E aí, o que você faz? Mas então, assim, hoje o presidente americano, nós sabemos como ele foi eleito, ele é muito chegado ao comunismo. Amigo, íntimo, né? Mas é verdade. Vanessa, como é que você vê, qual a saída que você daria? Bom, o que eu vou falar aqui, nossa, eu sei que eu vou ter ataque de haters de tudo quanto é lado. Não tem problema. Mas, assim, nós precisaríamos primeiro mudar as polícias estaduais. Você viu a prisão, quando a polícia do Rio de Janeiro, qual polícia que foi que entrou na favela e matou 25 bandidos no Rio de Janeiro? Qual foi? Polícia Civil. E lá, em Minas Gerais, tem uma associação muito forte chamada Aspra, que luta pelos policiais de verdade, é a única associação que luta. Aqui em São Paulo nós temos a Cabos e Soldados, que é a maior do Brasil, mas está de joelhos também com o governador.
Então, Emílio, infelizmente, a desmilitarização precisa cortar a corrente do pé do elefante. Quem são o elefante? É a tropa. Que, imagine assim, né, nós usamos esse jargão na Polícia Militar, um pé de alface, que são os oficiais, o Estado, uma corrente amarrando o elefante. Porque os policiais civis, eles podem participar de manifestações. E a Polícia Militar de São Paulo, ela não é comunista, em sua maioria, ela é pró-Bolsonaro. Emílio, naquela manifestação que nós tivemos, lembra que eu te convidei, ao lado da rota? Lembro. Tinha policial da corregedoria, para verificar se tinha policial da ativa, para usar ele como boi de piranha para mandar embora. Então, infelizmente, é muito duro o que eu vou dizer aqui, mas é porque nós temos um alto comando acovardado, é porque nós temos a polícia do toma lá, da quero, a fatia do bolo, até mesmo para oficiais, tem oficiais que ganham 50 mil reais, Emílio. Você já imaginou isso? 50 mil reais por mês, mais do que o presidente da República. Entendeu? Então, segura a tropa, contenha a tropa, que eu vou te dar um cargo aqui, eu vou te nomear. Coronel Camilo, ele ia ser investigado. O que o Dória fez? Abriu uma secretaria para ele. Entendeu? A primeira coisa que deveria acontecer é a desmilitarização. No Rio de Janeiro, a polícia, eles dizem, né, as pessoas dizem que a polícia mais corrupta é a polícia militar. E aqui em São Paulo, o pessoal diz que é o contrário, mas eu não vejo isso porque eu tenho conhecido de perto o trabalho da Polícia Civil. E a Polícia Civil está tão sucateada quanto a militar. Só que a Polícia Civil não tem amarras. Eles protestam. Na última vez, lá tinha muitos policiais civis falando do que está acontecendo dentro da Polícia Civil. Certo. Na sua visão eu tiro o cabeço da polícia para ela poder fazer a parte dela. Para ela poder fazer a parte dela. César. E é isso, é igual o César falou também, eu concordo com o César. Infelizmente, os maiores países que se levantou foi depois de grandes guerras. Entendeu? Não tem outro caminho. Infelizmente, não é que nós queremos a guerra, não. Mas nós estamos dispostos a lutar pela paz, porque a nossa paz, a nossa liberdade está mais que ameaçada. Nós não queremos a guerra. Nós não queremos lutar a guerra. pela paz. Vanessa, César. Você falou, só um time. Você falou, Vanessa, sobre a desmilitarização. Deixaria de corresponder ao governador. Mas corresponderia... Não deixaria de corresponder ao governador. Mas não teria o código de ética, que é o RDPM, Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, que eles usam como objeto de tortura para punir os policiais bons. Por que eu digo isso, Alberto? Porque o policial que ele é corrupto, ele não teme o sistema, ele sabe que mais cedo ou mais tarde a casa dele vai cair. Entendeu? E muitas vezes um comandante de um batalhão, ele não vai bater de frente com um policial corrupto, porque ele sabe que o policial corrupto não tem nada a perder e pode tirar a vida dele. Então ele vai usar contra o policial de bem, o policial trabalhador, porque se o policial faz bico em um supermercado ou algum lugar, ele é mandado embora. E o policial, a escala dele olha, esse RDPM que mudou para o Código de Ética só piorou. Entendeu? Só piorou, porque eles viram ali, não, peraí, nós temos que apertar mais o cabresco desse povo que eles estão começando a mandar os familiares nas ruas. Eu preciso colocar a Vanessa, e gostaria que vocês dois acompanhassem. Eu vou trazer um pessoal de Santa Catarina e um pessoal de Minas. Só para falar sobre segurança. E colocar a Vanessa junto. Para a gente assistir. Porque, embora a gente tenha uma visão, teoricamente, distorcida, a gente não vive o que acontece lá dentro. Emílio, eu convido aqui, no canal, nesse canal, qualquer comandante a vir debater comigo. Qualquer um. Pode pôr. Essa mocinha é de doer. César, vai lá. O que você faria? Vocês querem que eu saia daqui preso, né? Mandar Caru já tem o problema. Mas você acabou de falar processo, que você queria... Não falei, não, calma. Não falou? Não fala o que eu falei no fechado, não. Pelo amor de Deus, não. Gente, ele não falou. É doido, ele não falou. Não, do privado ele não. Ele não falou nos bastidores, ele não falou. No privado eu já estou sendo processado, uns 10 aí a mais não vai dar muito. A Vanessa tem experiência, Não, exato. O que eu acho é o seguinte... Eu falei para você que eu vou lá e dou tapa. Eu falei para você que eu vou lá e dou tapa. Mas vamos lá, César. Eu gosto muito de ler,
certo? Mete lá. Eu sou um tabaréu da capital do interior e eu gosto muito de ler sobre a Segunda Guerra, sobre Churchill. E quando ele disse que a gente não ganha a paz sem guerra, é verdade, a gente tem que fazer uma guerra. Eu conclamo, como acabaram de falar, como a gente vai conseguir libertar o país se a gente não tem nem dignidade para sobreviver. Eu acho o seguinte, que não tem outro mecanismo. Quando eu estava falando no início que Yasser Arafat, não, o outro, quero me lembrar o nome, que a população arrancou ele do coisa deles, bagaçou ele na rua. Infelizmente, eu não tenho como pagar 15 bilhões à justiça para ela viver em palácios e eu continuar vivendo do jeito que eu vivo. Eu não tenho... 15 bilhões é a justiça. 10 bilhões é o Congresso, né? E mais 12 bilhões a justiça eleitoral, etc. Eu, infelizmente, eu não consigo entender nada disso. E eu sei que quem vai nos livrar disso são as forças regulares, porque está começando a incomodar. Eu percebo, eu olho nos olhos e eu percebo. O Exército, você esqueça. O Exército está completamente acovardado, eles estão acostumados a viver no bem bom, certo? Sentado com o rabo bem grande em suas poltronas, comendo lasanhas e vieiras, como uma vez mandaram um vídeo para mim, de uma mesa de um alto comando do Exército, cheio de vieiras, frutos do mar. Não tem solução, minha gente. Vocês estão vendo compartilhem essa live, distribuam. A gente precisa de mais pessoas falando. Do mesmo jeito que eu falo cá no Nordeste, a gente precisa que Emílio, Vanessa, Alberto falem. Então, eu conclamo a vocês, todos os brasileiros que estão vendo agora no ao vivo e que vão ver depois, porque eu mesmo, particularmente, eu participo de grupos, é algo em torno de 3 milhões e eu vou distribuir esse vídeo em todos os grupos para as pessoas verem. Não tem solução. Nós precisamos eleger agora muitos deputados federais que pensem igual a nós. Precisamos eleger pessoas que pensem igual a Vanessa, que pensem igual a Emílio, a Alberto. Igual a mim não adianta, não, porque eu não fico um dia lá dentro, porque eu vou ser expulso por eles mesmos, Mas nós precisamos dessa revolução. Mas não é revolução cultural, não. A educação não vai resolver nada. As faculdades vão continuar sendo antro de maconheiros, acobertados pelo STF, acobertado pela própria Justiça, acobertado pelo governador de São Paulo, da Bahia. Na Bahia não tem uma faculdade que não seja distribuição de maconha, onde a polícia militar não pode entrar, ninguém pode entrar, porque precisamos. Então, Emílio, na minha opinião, é uma guerra civil, agora comandada pelas forças regulares. É a única solução que eu vejo hoje. Eu não vejo o Exército comandando. É a Polícia Militar, a Polícia Civil, as guardas municipais, quando se revoltarem, começar a passar fome, porque, Emílio, o pessoal vai começar a passar fome. Eu quase concordo com você. Vai chegar uma hora que vai acabar o dinheiro para pagar. Esses caras roubam tanto que vai acabar o dinheiro e esse pessoal... A gente desarmado, não. Eu passo fome, vou ter que roubar, vou acabar sendo preso, mas eles estão com as armas, eles dentro dos quartéis, eles têm paiol com muita arma. E no dia que eles fizerem isso, eles vão distribuir essas armas para homens e mulheres de bens, que nós vamos ter que dar a solução. O Brasil é um país sem jeito, o Brasil é o país mais rico do mundo. Nós temos a Amazônia, o estado mais rico do mundo. A Amazônia brasileira é o estado mais rico do mundo. Nós temos diamante, nós temos ouro, nós temos nióbio, nós temos madeira, nós temos... E é o lugar mais pobre, mais desgraçado. O pessoal passa fome todos os dias. Sabe quando a nossa situação vai mudar? A partir do momento que essas pessoas que adoram ficar mandando mensagem de um para o outro começar a ter coragem, se unir
e virar a força regulamentar que você está pedindo. A hora que nós virarmos e falar assim, ou muda, ou eu fecho o Estado. Se você, durante algum tempo, eu diria o seguinte, senhor Dória, você tem 24 horas para sair daí. Não vou sair. Fecha a entrada e saída de São Paulo. Um dia. Mas não é a polícia. É a população. A população vai. A população vai. Isso não acontece por quê? Nossa, mas aí não daria certo, Emílio. Desculpa te interromper. Por que você acha que não daria certo? Porque a polícia é legalista. Lembra que eu te falei, primeiro teria que quebrar o grilhão que está nos pés dos policiais, a desmilitarização? Quem votou no João Dória? Não foi a própria sociedade paulistana, os paulistas e paulistanos? Eles jamais vão ir contra o governador. Se a polícia é legalista, ela vai agir contra a lei se libertando? E indo contra o superior? Passando fome vai. Quando começar a passar fome... só quando passa fome. Então você chegou na conclusão que eu quero. Você, população, vai esperar passar fome? Não tem solução. Você sabe por quê? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que virar e falar assim, chega, não adiantou nada 7 de setembro. Nada. Não. Veja bem, não adiantou nada. Que foi a discussão que eu tive. Nós precisamos acreditar. Do dia 7 de setembro, porque eu falei, chega, eu não sou massa de manobra. Emílio, nós precisamos acreditar no 7 de setembro. Infelizmente, antes da gente começar a passar fome, que a Polícia Militar vai demorar um pouco mais, porque como eles estão armados, eles vão começar a roubar. E aí, quando começa a roubar, mesmo sendo legalista, o policial militar não aguenta o filhinho dele estar do lado da farda, pai, não estou com fome. Papai, mas isso já está acontecendo. Ninguém aguenta. Não, mas por enquanto está acontecendo com outra parte da população. Então, o que acontece? Vai ter que acontecer isso. E quando acontecer isso, vai acontecer os banhos de sangue. O povo não aguenta mais. Está ruim. Está ruim. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, viu, Emílio? E quando isso acontecer, é sem perdão, viu? Porque se deixar essa galera solta aí, o exílio... Exato. Vai acontecer uma coisa que aconteceu na Bolívia. Evo Morales, prenderam ele, depois soltaram ele, fugiu, voltou e está mandando o país de novo. Exatamente. Alberto, nós estamos lutando contra os mesmos comunistas de 64. Mesma coisa. Aí que tá. Só que acontece o seguinte, o que foi feito em 64? O militar foi lá e pumba, entrou. Certo? Entrou. Mas não limpou a máquina. Hã? Não limpou a máquina. Não, o trabalho foi feito com malemar. Foi mal feito o trabalho? O trabalho foi mal feito. Foi mal feito. O trabalho foi mal feito. Porque senão essa raça não estaria aí hoje. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a população estão esperando que o Bolsonaro resolva. É ao contrário. Nós precisamos forçar a situação para cima deles. Exatamente. Assim, amigo, nós vamos pro pau. Vamos virar o jogo. Gente, aqui em São Paulo, quem vai vir? Geraldo Alckmin, candidato a governador, Márcio França como vice, ou vice-versa, ao contrário aí. Dória, pelo amor de Deus. Nós temos a obrigação, e eu mostro aqui para vocês, eu tenho pelo menos uns 60 aqui no meu celular, de grupos de WhatsApp, conservador, desculpa, tudo bunda mole. Tudo cuzão. E eu estou cansado desse povo. Certo? Tudo. Só fica mandando mensagem o dia inteiro, mandando mensaginha. Sinceramente, enfio o dedo naquele lugar que vocês sabem que eu não posso falar. Emílio, eu vou falar um negócio para vocês aqui. O que eu penso hoje é que para ter um start, para apertar o botão de start desse negócio começar, não vai ser, porque todo mundo está vendo uma vida boa por enquanto ainda, vivendo tranquilo. E muitos estão achando que tá bom só com a cadeira do presidente só. O povo tem que passar fome. O povo tem que se aperrear. Porque só aí vai impulsionar esse povo para a rua. Mas aí não vai dar mais tempo. Aí não vai dar mais tempo. Por quê? Porque a porcaria da esquerda vai entrar, vai te dar um cala-boca e uma ração,
e você vai virar igual a Venezuela, igual a Argentina, igual a Bolívia. E você viu lá, né, que as tropas armadas realmente servem ao comunismo porque eles ganham bem. Eles ganham bem. Então, eu faço o quê? Eu, população, qual é a função dos grupos hoje, na minha visão? É uma campanha incessante, constante, até a eleição, para fazer aquilo que o César está pedindo, que o Marco pediu, que muita gente está pedindo, que é o seguinte: destruir a porcaria da terceira via. A terceira via não existe e nós precisamos apoiar o quê? Só pessoas conservadoras. Mas, Emílio, olhe bem, nós vamos ter um lapso temporal agora, certo? Que é até a eleição. Até a eleição não vai acontecer grandes movimentos. A gente precisa, sim, fazer isso. A chance de resolver o problema é a gente mostrar a esse pessoal que depois que passar a eleição, se não der certo, a solução do Brasil vai ser essa. Enquanto isso, a população precisa, sim, entender o que eu falo sempre, certo? Eu não sei como é que funciona, se cada um vai ter depois umas considerações finais. Não, eu preciso... mais um fechamento. Uma hora e 22 minutos. Um fechamento, mas a gente precisa eleger deputados federais. A gente precisa eleger deputados federais para acabar com a Constituição. Tem que eliminar essa Constituição e refazer uma de uma página só, dizendo o seguinte: o povo demanda do povo e acabou. Todo mundo pode ter arma e acabou. César, vamos lá. 1 minuto para suas considerações finais. Pessoal, nós aqui da Bahia sabemos que baiano, cabeção, tem tudo quanto é estado aí. São Paulo tem uma cacetada. Se vocês encontrarem um baiano aí, mesmo que seja aquele que mora há muitos anos aí, pega o desgraçado e manda para ele ligar para os parentes dele aqui e explicar o que está acontecendo pelo Brasil, acontecendo por São Paulo, e dizendo a eles: minha gente, a gente precisa eleger gente para poder resolver o problema do Brasil. O Brasil vai ter uma guerra civil e está muito próximo disso, só não está enxergando quem não quer. E isso vai acontecer. Essa questão é rapidinho, vai ser muito rápido para isso acontecer. Então, esse é meu pedido, certo? Acompanhe aqui o canal dos conservadores aqui. Esses debates são muito importantes. Eu gostei porque o trem pega fogo mesmo. Na hora que você fala mesmo que só tem bandido no STF, é verdade. Você vê que todo mundo concorda, certo? A gente sabe que Alexandre de Moraes não é esse cavalo do cão, porque, inclusive, está aqui, eu fiz o documento para demitir ele. E demitir ele ao vivo aqui. Esse malandro, ele precisa ser demitido do STF. Nós não podemos estar pagando a fortuna que estamos pagando para eles descumprirem uma Constituição. E outra coisa, uma Constituição que você entende de qualquer jeito. Porque um dia é uma coisa, outro dia é outra, um dia é uma coisa, outro dia é outra. A Constituição é ele que faz. Pau. Aí vocês verem Alexandre de Moraes passar, vai. Não dê pedrada, não, para poder. Mas vai. Diga que não concorda, que você demite ele. Vai ele. Esculhambe mesmo, fale, você tem direito. Você não está ofendendo ninguém. Tem que pegar os ministros do STF, vaia. Toda vez que você passar por um, chama ele de corrupto e vaia. E você é que demite ele. Pega um papel e diga aqui, assine aqui sua carta de demissão e bota ele para fora. Ele tem que ser exonerado, tem que ser impeachmentado. Passa a palavra. Albertão, obrigado aí. Seu 1 minuto, Alberto. Você me dá 1 minuto só. Sangue de Cristo. Gente, o Brasil precisa acordar para a vida e parar de temer as consequências. Muitos já estão pagando pelas consequências, né? Deputados federais presos, pessoas por expressar suas opiniões estão sendo presas. E hoje, tudo que a gente fala aqui, a gente sabe que a gente pode ser retalhado, né? Sofrer retaliação, ser preso. Assim como um camarada, como o César falando aí a respeito de vaiar ministro, eu lembro que uma pessoa dentro de um avião vaiou o Gilmar Mendes. E ele mandou prender o cara. Chegou no aeroporto, a Polícia Federal lançou algema no cara. Então, assim, ou a gente enfrenta com unhas e garras, ao preço de sangue, a todas as consequências possíveis, a gente vai, mas vamos sofrer juntos para libertar o Brasil. Ou a gente vai se tornar um paizinho como Uruguai, Bolívia,
Venezuela, né? Hoje mesmo estou no Paraguai. Não é fácil, mas pelo menos não tem essa desorganização terrível. O povo não tem medo. Jogou para fora o presidente do país. Então, assim, o povo tem que se unir. O povo tem que se unir. Parar de se acomodar. Ou esses caras vão dominar tudo. E a gente não vai ter um futuro. O Brasil precisa de ajuda. O Brasil está pedindo ajuda. Essa é a verdade. Então, não temam. Falem mesmo. Não tenham medo de falar o que vocês pensam. Né? Por mais que você vá sofrer consequências por isso. Mas falem. O Brasil, a única coisa que a gente pode ter é a nossa voz. Eu lembro que perguntaram para um refugiado, né, um sobrevivente de Hitler, judeu, quando que, se eles não perceberam, né, todas as liberdades deles sendo saciadas, ceifadas, e ele respondeu, não, no começo não, a gente achava que era normal, era só controle, era mais uma regra aqui, um negócio ali, e eles não foram percebendo que eles estavam sendo cercados, a liberdade deles estava cercados. E aí ele fala que só percebeu quando eles foram obrigados a começarem a andar com uma estrela para marcarem que eram judeus. A gente vai esperar isso no Brasil, né? Assim como um passaporte sanitário. Amanhã vai ser taxado nossa testa a gente ser conservador, de esquerda, de direita, do que é. A verdade é essa, eles estão dividindo, né? Estão causando ali uma divisão entre a sociedade. E somos humanos, não somos negros, não somos brancos, somos pessoas. Nós somos brasileiros. Tirar isso de que existe homossexual, heterossexual, isso é escolha pessoal. E não faz menor. Eu, você, nós somos brasileiros. Exatamente. O que importa é a gente amar esse país e querer libertar o país dessas garras, desses vagabundos, com todo respeito aí aos meus colegas, salafrários, e o Brasil precisa se libertar disso. A gente precisa. Deus abençoe vocês, grande abraço. Amém. Vanessa, você tem um minuto, mas normalmente eu sou bem flexível. Vai lá. Tá. Hoje eu vou ler uma frase que não é diferente, né? Sempre deixo uma frase aqui para as pessoas pensarem. E Aldous Huxley diz assim, abre aspas, a ditadura perfeita terá as aparências da democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga, um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Então, é isso, nós estamos vivendo, sim, uma ditadura togada, e as pessoas não estão percebendo por quê. Alimentaram vocês com medo durante esses 2 anos para ver se nós éramos controláveis, colocaram uma mordaça na nossa boca, tudo isso era um teste. Nos colocaram em casa, dentro de um campo de concentração, para ver até onde nós iríamos aceitar. E viram, não, agora o povo começou a se rebelar, vamos abrir novamente o divertimento. A primeira coisa foi o que? O futebol. Futebol é essencial para a sua vida? Então, pessoal, a verdadeira escravidão, ela tem aparência de democracia. É assim que começou. O Adalberto falou de Hitler, e foi assim. Eles não desconfiaram, os judeus, não, nós vamos ser levados para trabalhar, vamos separar, que está tendo muita briga. Nós somos feitos de cobaias. Pessoas estão morrendo por causa desse veneno que estão injetando dentro delas e que querem colocar como obrigatório. Então, acordem antes que seja tarde demais, antes que você perca o seu filho, seus avós, que não vão estar mais aqui para falar para você, olha, meu filho, isso está errado, vai lá lutar por causa disso. Você jovem, acorda, desperta, ainda dá tempo. É isso, Emílio. Muito bem, muito bem. Emílio, só me permita. Eu sou estudante de medicina e é muito difícil. Eu discuto, ontem mesmo estava discutindo com alguns colegas sobre a questão de vacinas. É um grande perigo. Uma vacina que a gente tem menos de 6 meses de estudos. Agora está saindo a segunda fornada, vamos dizer assim, das vacinas, né? A segunda evolução dela. Mas eu vejo com grande preocupação. Mas você falar isso com a sociedade, com pessoas que estão sendo seduzidas por essa mídia infeliz, é muito difícil. A imunização, eu não jamais vou contrapor com uma pessoa que quer se vacinar. Jamais. É a responsabilidade dela. É uma escolha pessoal, né? Mas a gente tem vários e vários casos de pessoas que estão passando por dificuldade por essa vacina. Então, assim,
a gente tem que pensar, né? A obrigatoriedade de vacina é um problema grande, e a gente está mais que provado, existem vários estudos que mostram isso, que a imunização por ter contraído o vírus é muito maior, muito mais durável do que a própria vacina. E é por isso que o Bolsonaro apanha de noite, mas ele não permite, né, a vacinação compulsória. É ele mesmo que vacina. Muito bem. Eu vou deixar minha frase, mas antes, eu gostaria de agradecer demais. Eu acho que essa daqui só se comparou à live que nós tivemos com o Eustáquio. Eu achei que essa live foi muito, muito gostosa e pretendo fazer outras e pretendo contar com vocês. Eu acho que a frase que é minha, essa frase fui eu que criei, né? Eu diria o seguinte: as lágrimas da população brasileira não vão ser suficientes para apagar a nossa omissão. Nós somos muito covardes. Enquanto nós estamos em 5 aqui, discutindo em algum ponto, até se exaltando, a grande maioria dos grupos não fazem nada. Como bem disse o César, o dia que o brasileiro entender que o poder emana dele, o poder é dele, e ele precisa querer exercer esse poder, a gente muda. Enquanto tiver alguns gatos pingados como nós, que não temos o apelo que tem muita gente de peso, e aí eles se acovardam também, pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, que não vêm falar o que nós estamos falando aqui, de medo. Existe uma piada que diz o seguinte: vai e consulte pela população brasileira como é que está a situação. Aí ele fala assim: você quer a resposta do otimista ou do pessimista? Aí fala: me dá do otimista. Ele fala: daqui 2 anos a população brasileira vai estar comendo merda. Fala: mas esse é o otimista e o pessimista. O pessimista acha que a merda não dá para todo mundo. Eu agradeço demais, quero contar sempre com vocês. 1h33 de live. Foi uma satisfação enorme. César, um beijo enorme, revelo. Você e o seu chapéu maravilhoso. Esse foi o que você ganhou em Brasília? Esse é o que eu estava em Brasília. É chique demais. Alberto, sua presença sempre ilustra a gente. Vanessa, a minha bíblia da segurança do Estado de São Paulo. Beijo a todos vocês. Beijo. Meu Beijo, abraço. gente. Espero sempre contar com vocês. Não fiquem na esperança que é no amor, não. É na dor mesmo, viu, Vanessa, Alberto É. Não, mas não tem essa esperança não, meu filho, tem que eu tô esperança. cortando na própria pele. Emílio sabe. É na dor, vai ser na dor. É verdade. Infelizmente, Fiquem com não Deus. vai ser. É com Até Amém. a próxima. Até mais. Tchau, tchau. É, Fé, tchau. gente.